Você quer aprender o que é ou como identificar o predicado nominal? Então vem comigo neste vídeo que eu irei te ajudar. Acompanhe! Primeiro, nós iremos aprender o que é e como é formado o predicado nominal. No predicado nominal, a qualidade ou o estado são mais importantes que o verbo de ligação. Eles são o núcleo do predicado, ou seja, nesse tipo de predicado, no predicado nominal, nós teremos uma qualidade ou estado, portanto, características do meu sujeito da frase. E eles serão mais importantes que o verbo que irá formar o nosso predicado nominal. E uma observação é que no predicado nominal, nós vamos ter um tipo diferente de verbo do que o predicado verbal, um verbo de ligação. Ele será utilizado para interligar, juntar o sujeito a uma característica, uma qualidade ou um estado desse sujeito da nossa frase, diferentemente do verbo significativo, que por si próprio ele só irá apresentar uma ação, um movimento do nosso sujeito. Outra observação é que as características do sujeito apresentadas no predicado nominal são chamadas de predicativo, ou seja, a qualidade ou estado apresentada no predicado nominal, essas características do nosso sujeito, serão chamadas de predicativo. Agora nós iremos observar um predicado nominal na seguinte frase: O mar estava furioso. Primeiro, para nós identificarmos o predicado de uma frase, temos que encontrar o nosso sujeito. Identificamos o verbo da nossa oração, a palavra estava, e perguntamos a ele quem ou o que estava furioso. E obtemos a resposta, que será o nosso sujeito da frase, o mar. Portanto, podemos observar que o que restou da nossa oração será o nosso predicado. Porém, temos que identificar se ele será um predicado nominal ou um predicado verbal. Nós observamos primeiro o nosso verbo. A palavra estava. Ele é um verbo significativo, no caso de um predicado verbal, ou um verbo de ligação, no caso do predicado nominal. E se nós observarmos bem, ele, por si próprio, não nos transmite uma ideia de ação, um movimento do nosso sujeito. Portanto, se nós escrevêssemos, por exemplo, o mar estava, a nossa frase estaria incompleta. Por isso, dizemos que o verbo estava é um verbo de ligação, pois ele necessita de um complemento. Neste caso, o adjetivo furioso. E outra observação é que sempre quando nós tivermos um complemento a um verbo, ele será um verbo de ligação, pois ele estará ligando o nosso sujeito, no caso desta frase, o mar, a uma característica ou estado desse nosso sujeito. Neste caso, furioso, que é o nosso adjetivo, e o nosso núcleo do predicado, o predicativo. E estava o nosso verbo de ligação, pois está juntando, ligando o sujeito ou mar com a sua característica, a sua qualidade, furioso. Agora que nós aprendemos e observamos o que é e como é formado o predicado nominal, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor esta classificação do predicado. Vem comigo! Indique o que é predicado nominal e o que é predicativo. Letra A. Os banhistas estavam queimados de sol. Primeiro, para nós identificarmos o predicado nominal e o predicativo desta frase, temos que identificar qual é o seu sujeito, por meio do verbo, que neste caso é a palavra estava, e perguntamos para ele quem ou o que estavam queimados de sol, e obtemos a nossa resposta, que será o nosso sujeito simples da frase, os banhistas, ou seja, o que restou da nossa frase será o nosso predicado nominal. Estavam queimados de sol.
E, por fim, temos que identificar o nosso predicativo, ou seja, o núcleo, a palavra mais importante do nosso predicado. Se nós observarmos, a palavra ou as palavras que indicam uma característica ou uma qualidade do nosso sujeito, os banhistas, é a expressão queimados de sol, pois apresenta o estado a qual eles se encontravam no momento que a frase foi escrita. Portanto, o nosso predicado nominal da letra A é a frase estavam queimados de sol e o nosso predicativo é a expressão queimados de sol. Letra B. O queijo mineiro é saudável e delicioso. Primeiro, nós iremos identificar o nosso sujeito por meio do verbo que a palavra é. E perguntamos ao nosso verbo quem ou o que é saudável e delicioso. Nós obtemos a resposta que será o nosso sujeito composto, o queijo mineiro. Logo, o que restou na nossa frase será o nosso predicado nominal. É saudável e delicioso. E agora nós iremos identificar o nosso predicativo, que se nós observarmos, serão as palavras saudável e delicioso, pois apresentam características, qualidades do nosso sujeito, que é a expressão o queijo mineiro. Então, o predicado nominal da nossa letra B foi a expressão é saudável e delicioso. É saudável e delicioso, e o predicativo foi a frase saudável e delicioso. E por fim, a nossa letra C. As praias do Rio são lindas. Nós observamos o nosso verbo, a palavra ação, e perguntamos a ele quem ou o que são lindas, e obtemos a resposta as praias do Rio. Logo, esta expressão é o nosso sujeito da frase. E o que restou na nossa oração será o nosso predicado nominal. São lindas. E por fim, o nosso predicativo, núcleo do predicado, será o adjetivo lindas, pois ele é uma característica do nosso sujeito às praias do Rio. Portanto, o predicado nominal da nossa letra C foi a expressão são lindas
E o nosso predicativo foi o adjetivo lindas. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 2 sobre predicado nominal. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre predicado. Até os próximos vídeos!